Olá a todos e todas, aqui é o professor Marcos Serral, sou professor da Universidade Federal do Paraná, advogado, consultor, doutor e mestre em Direitos Humanos pela USP, e estou aqui com vocês agora. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Lei 14.611, agora do começo de julho de 2003, e é uma lei muito importante, uma lei que está sendo bastante comentada, então nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito do alcance jurídico dessa nova norma, uma norma muito importante. Ela busca, que ela traz a ideia da igualdade salarial entre mulheres e homens. É muito importante que nós frisemos desde já que a igualdade salarial entre mulheres e homens ela já estava prevista, já se encontrava prevista na legislação brasileira. Então, isso propriamente não é uma novidade. A novidade trazida pela Lei 14.611 é uma ideia de enforcement para que se alcance a igualdade salarial entre gêneros. Então, aqui, a ideia não é o direito em si, mas as medidas para propiciar o direito, as medidas para que se alcance o direito de igualdade salarial entre mulheres e homens. Esse é o grande ponto. Então, por exemplo, nós temos aqui o artigo 5º caput da Constituição, o próprio inciso 1, que traz aí a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Da mesma forma, e aqui já adentrando um caminho propriamente trabalhista, o artigo 7º da Constituição, inciso 20, que fala da proteção ao mercado de trabalho das mulheres, um princípio geral a respeito de mercado de trabalho das mulheres, e mais diretamente o inciso 30 do artigo 7º da Constituição Federal, que traz aqui a proibição de discriminação salarial em várias razões, mas também aqui especialmente por motivo de sexo, né? Uma linguagem até defasada, hoje a gente fala por motivo de gênero, enfim. Então, aqui algo para deixar registrado, no sentido de que a legislação brasileira já tinha mecanismos aí, já tinha o direito à igualdade salarial já consignado. Da mesma forma, o próprio artigo 461 da CLT, ele já indica na sua redação anterior, já trazia a ideia de igualdade salarial entre mulheres e homens, enfim, também menciona aí critérios de etnia, raça. Então, a discriminação salarial nunca foi permitida no Brasil, sempre foi algo antijurídico. Se as empresas praticam isso, isso é algo aí contrário à lei, algo feito ao arrepio da lei. Então, o que nós temos aqui na Lei 14.611, medidas concretas para assegurar esse direito, não para criá-lo, mas para assegurá-lo, torná-lo efetivo. Nesse sentido, eu destaco aqui a alteração de redação do artigo 461 da CLT, parágrafo 6º, parágrafo 7º, e especialmente a ideia de uma multa. Então, buscando pelo aspecto econômico, colocar as empresas em um padrão de atitude, de conduta, conforme a lei, conforme o direito. Então, especialmente pela prática das multas. Havia uma multa muito singela, uma multa aqui muito tênue, então não havia de fato essa ameaça de sanção às empresas, né? Então, uma multa de 50% do teto do regime geral da Previdência Social, ou hoje aí ficaria algo em torno de R$ 3.500, R$ 3.600, nada muito significativo em relação a uma prática de discriminação salarial por motivo de gênero. E aqui, a partir de agora, a multa prevista pela CLT, com essa nova redação dada ao artigo 461 da CLT, consiste em 10 vezes o salário ajustado. Então, a empresa será multada em 10 vezes o salário reajustado. Então, claro que, se a gente considerar um salário mínimo, um pouquinho mais do que um salário mínimo, enfim, já passa aí algo para a casa de 5 dígitos. Então, uma multa que tende a ser mais significativa, né? Se os salários vão aumentando, isso passa a ser aí mais expressivo. Então, um caminho bem interessante, pesando no bolso, as pessoas mudam as suas condutas. Geralmente, assim funciona a coisa. Além disso, essa multa pode ser dobrada em caso de reincidência, e aqui eu já verifico uma primeira dificuldade na interpretação desta lei. A reincidência em relação àquela empregada discriminada ou em relação à empresa. A empresa praticou mais de um caso de discriminação salarial. Então, aqui, eu creio que a jurisprudência vai ter aqui algum trabalho ainda para decifrar esse preceito legal e colocar no seu parâmetro adequado. Ainda ressalto aqui no artigo 461, parágrafo 7º da CLT, a possibilidade de que não se exclui
ação individual a respeito de dano moral. Se a discriminação salarial, no caso concreto, produzir também um dano moral, a CLT passa a permitir isso. Na verdade, é só frisar esse direito, porque o acesso à justiça, com base lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, já permitiria isso, enfim, mesmo que não houvesse essa previsão específica a cargo da CLT, o próprio texto constitucional já permitiria, enfim, o ajuizamento de uma ação relativa a um direito violado, lesado, enfim. Então, isso aqui, na verdade, é só realmente frisar aí, especificar essa possibilidade de ajuizamento de ação judicial por dano moral devido à discriminação salarial. E aqui outras medidas que são bem interessantes relativas a tornar efetivo o direito de igualdade salarial, vem aqui na própria Lei 14.611, não foram inseridos na CLT, ficam nessa norma esparsa, enfim, que não tem nenhum problema nesse arranjo. E aqui a gente vai ter mecanismos de transparência salarial, incremento da fiscalização a respeito da igualdade salarial, canais específicos para denúncia caso a empresa pratique discriminação salarial. Creio que aqui serão canais voltados ao Ministério do Trabalho, enfim, canais dentro do Ministério do Trabalho, creio que será por esse caminho, ou do Ministério Público do Trabalho, os caminhos deverão ser esses. Também aqui o fomento a programas de diversidade e inclusão e especialmente capacitando os gestores das empresas em relação à questão de igualdade de gênero. E por fim aqui, uma questão de fomento à capacitação das mulheres, para que efetivamente se alcance a igualdade salarial. A CLT exige, para que a gente tenha a equiparação salarial, exige a ideia da mesma função, enfim, do trabalho de igual valor. Então aqui a capacitação às mulheres ela também pode auxiliar nesse processo de igualdade salarial. Uma última medida que vem com a Lei de Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens é a questão da publicação de relatórios semestrais por parte das empresas com mais de 100 empregados, enfim, relatórios semestrais dessa folha salarial, a fim de que se fiscalize a questão da igualdade salarial. Claro, respeitada a LGPD, e certamente aqui esse aspecto ainda vai demandar uma regulamentação por parte do Ministério do Trabalho. A parte de regulamento, o decreto, deve vir aí em algum momento. Para mim, esse aspecto aqui ainda não é auto-aplicável, o restante da lei sim. E aqui, para concluir, enfim, qualquer reajuste salarial, a ideia da equiparação salarial colocada em prática, ela vai reverberar no CNIS dessas mulheres. Enfim, então isso tem que ser averbado no CNIS, ajustado em termos de contribuições previdenciárias, ou se nós tivermos uma empregada já aposentada, né, uma ação trabalhista que sai aí, que é julgada, que transita o julgado posteriormente à aposentadoria dessas mulheres, é possível também buscar uma revisão do valor do benefício previdenciário. Então aqui é uma lei muito importante, uma lei com vários aspectos bastante interessantes, e nós vamos então aqui apresentando para vocês esses primeiros aspectos aqui bastante importantes e a forma de compreensão. Um grande abraço, até o próximo vídeo.